Ei, meus amigos, então voltei depois daquela, né, chá de cadeira para assistir 8 horas de sessão com o Anderson Torres. Aí eu tossindo. Eu vou trazer aqui uns recortes muito interessantes que eu tenho que peneirar, sabe? Tem gente que tem, tem cara que chuta na trave, tem parlamentar que faz gol contra e tem uns que conseguem, né, dar um gol de placa. Então a gente tem que selecionar os melhores momentos que a gente considera relevante para isso. Antes disso, gente, eu quero falar para vocês o seguinte: a eleição do Bolsonaro foi um golpe de sorte, tá certo? O Bolsonaro foi um cara privilegiado que ele conseguiu ocupar um vácuo no momento ímpar da história política brasileira. Você tinha a esquerda moderada e a esquerda petista, mais à esquerda, né? Os dois se degladiando, né? Um engolindo o outro. E aí você tinha a saturação do processo político brasileiro em função, né, daquele volume de escândalos, de corrupção, né, de desgoverno, que até ministros do Supremo falaram que o Brasil, que o governo era uma cleptocracia. Então, esse momento foi muito importante. Por quê? Porque eles começaram a brigar entre si. E aí eles acham que prendendo Lula e caçando a Dilma, eles conseguiriam voltar para o poder. Foi um erro de cálculo. Por quê? Porque você tinha sempre uma polarização que eles travavam entre eles. A esquerda moderada com a esquerda radical, PT e PSDB, PT e PSDB. Então, a polarização ficava ali, entendeu? Quando o PSDB e a turma da esquerda moderada prendeu o Lula, falou assim, ó, vamos tirar a esquerda radical. Aí o que acontece? A esquerda moderada virou uma esquerda só e a esquerda radical desapareceu. Aí o Bolsonaro surge, né? Assim, por que o Bolsonaro surgiu? Ele tinha uma estrutura partidária muito grande, ele tinha um cabedal político muito grande, ele tinha um poder intelectual muito grande, ele tinha uma habilidade política muito grande. Não. O povo escolheu o Bolsonaro. Entendeu? Falou, não, chega, vocês não. A gente quer o capitão. Então, quem carregou o capitão durante a campanha foi o povo brasileiro. E a gente lembra que o capitão estava na UTI durante a campanha, não pôde ir nos debates. Então, quem carregou o Bolsonaro no colo foi o povo brasileiro. A maioria do povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro. Entendeu? Então é importante a gente ter esse destaque. Não é contra o Bolsonaro que essa turma está batendo. Não é contra esse sistema todo, né, que metralha o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro o alvo. O alvo é a maioria da população brasileira. Essa população que acordou, falou, chega desse teatro de tesouras que eles falam aí, né? Dessa polarização tupiniquim, que na verdade vocês estão tudo comendo no mesmo pote, né? PT, PSDB, isso aí é uma jogadinha de companheiros entre vocês, a gente sabia disso. Aí o povo cansou, falou, não, vamos pegar o Bolsonaro. Então, nunca foi pelo Bolsonaro, nunca foi contra o Bolsonaro. Esse sistema político que está aí podre, por quê? Porque aquelas mentes que lideraram o movimento depois do regime militar, a maioria já ficaram idosos, já estão caquinhos, alguns morreram, entendeu? Outros já estão, né, andando de cadeira de roda. Então, essa geração envelheceu. E alguns que não eram tão velhos assim, desatualizaram. Entendeu? Estão velhos assim, mentalmente, tecnologicamente. E o que? O Lula ainda é aquele dinossauro, aquele resíduo daquela época, né? É da época do Sarney, é da época do Fernando Collor, é da época do Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Delfim Neto.
Então também já é um homem que está no fim, já está em processo de decadência. Tanto que você vê que ele fica aí metendo os pés pelas mãos, só fala besteira. Mas aí acharam, tem que trazer ele de volta. Por quê? Porque eles perderam o controle do Brasil. E é isso que é importante. Então, o 8 de janeiro não foi contra Bolsonaro. Ninguém quer saber de Bolsonaro. Eles querem prender o povo brasileiro, que descobriu como é que é esse esquema. Descobriu como é que funciona o processo eleitoral. Entendeu? Amadureceu. Então, vamos entrar nos recortes que eu fiz aqui, porque esse vídeo ficou grande. O recorte ficou grande, né? É muita coisa boa. E eu vou ver se eu vou parando aos pouquinhos para pontuar com vocês, tá certo? Mas antes, gente, não esqueça, essa é a comissão 69, esse vídeo 69, é um número sugestivo aí. Doe qualquer valor, pix jpnoticias@gmail.com. Olha, eu estou percebendo que tem coisas que estão acontecendo, entendeu? Que foi plantado aqui na CCI. E já está começando a ter ressonância lá no Congresso. E está dando ressonância também nos governos estaduais, né? Aqui do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, entendeu? Então, eu já consigo perceber que a gente está, como se diz assim, dando uma baliza, né, para os fatos que estão acontecendo. Então, não se esqueçam, não desistam da CCI. Ela hoje é um instrumento de vanguarda, tá certo? A gente está um pouco na frente, não tem importância, mas eles vão acompanhar. E está chegando, eles estão chegando lá, entendeu? A urna eletrônica já está no radar da CPMI, tá certo? Vocês vão ver isso. Então vamos lá, vamos entrar nos pormenores para a gente entender. Anderson Torres já aqui falou algumas vezes que se o pai tivesse sido seguido, o plano de ação integrado, talvez nada disso teria acontecido. E aqui alguns falam, foi assinado, quando foi elaborado, mas até agora, pelo menos publicamente, ainda ninguém ficou ciente do que diz esse plano de ação integrado. Então, queria dar a oportunidade do nosso depoente Anderson Torres aqui falar, ou pelo menos resumir o que está no escopo desse plano de ação integrado, para que o povo brasileiro possa saber qual era a determinação do então secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Em rápidas palavras, eu vou entregar uma cópia para todos os senhores, eu acho muito importante. Em rápidas palavras, esse protocolo previa o fechamento da esplanada dos ministérios para veículos, previa o isolamento da Praça dos Três Poderes, isso acho que talvez seja uma das medidas mais importantes do plano, previa aumento do policiamento, onde ficam os tanques de combustível aqui do Distrito Federal, previa que os ônibus que chegassem ao Distrito Federal deveriam ser estacionados lá na Granja do Torto, que é extremamente longe. Enfim, eram várias missões para os diversos órgãos, dentre eles o Supremo, o Congresso, todos, cada um tinha uma missão, cada um que participou daquela reunião saiu de lá com uma missão. A Polícia Militar protegeu toda a esplanada dos ministérios, com acesso aos prédios, enfim. O PAI ele é muito extenso e ele é muito robusto. Quando eu falo que não teria acontecido o 8 de janeiro se o PAI tivesse sido cumprido à risca, é exatamente por isso, porque ele é extremamente robusto, ele serviria para qualquer tipo de manifestação, qualquer número de pessoas que viessem ao Distrito Federal. E infelizmente, eu entreguei as minhas vias aqui para os parlamentares e estou sem. Eu gostaria de ler para o senhor ter noção do que eu estou falando. O ministro da Justiça, o Flávio Dino, recebeu diversos alertas sobre essa possível e iminente invasão que de fato aconteceu de maneira trágica e lamentável. E o senhor Flávio Dino, desde o primeiro momento, foi contra a instalação dessa CPMI. Porém, vendo que não conseguia barrar a instalação da CPMI, tratou de colocar uma tropa de choque dentro dessa CPMI, e a composição dessa CPMI me chama muita atenção. E eu dei uma pesquisada, senhor presidente, porque o senador Flávio Dino, hoje ministro do Estado do Maranhão, conseguiu uma representação histórica nessa CPMI.
Dentre os titulares, 12,5% do Senado são do estado do Maranhão. Ou seja, a cada 8 senadores aqui, 1 é do estado do Maranhão. O Brasil tem 27 estados. 25 dos representantes titulares da Câmara dos Deputados também são do Maranhão. Ou seja, a cada 4 deputados aqui presentes, 1 é do estado do senhor Flávio Dino. Mas aí pode ser apenas uma simples coincidência. Eu procurei saber quem são esses deputados, quais são os históricos desses deputados e desses senadores. A gente tem o deputado Duarte Júnior, que foi presidente do PROCON no Maranhão no primeiro governo do Flávio Dino. Foi deputado estadual eleito em 2018 pelo PCdoB, partido do Flávio Dino, e candidato à Prefeitura de São Luís com o apoio do Flávio Dino. Nós temos o Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, que foi advogado de Flávio Dino em ação contra a Roseana Sarney. Secretário também de Estado da cidade do Maranhão no governo Flávio Dino. E candidato a prefeito pelo PCdoB em 2020, secretário de articulação política de Flávio Dino em 2021. Amanda Gentil, filha de Fábio Gentil, prefeito de Caxias, aliado de Flávio Dino, participou de comício nas eleições de 2022 com presença de Dino e Lula em São Luís. Ana Paula Lobato, PSB do Maranhão, esposa de Otélio Neto, deputada estadual pelo PCdoB, ex-presidente da Assembleia Legislativa e primeira suplente do senador Flávio Dino. E Elisiane Gama, a nobre relatora, aliada de Flávio Dino desde 2010, quando se elegeu deputado estadual na coalizão partidária de Dino, à época eleita federal em 14 e 18, senadora com apoio desde 2006. Ela ainda me corrigiu bem antes do que eu falei. E a nobre relatora, e eu imaginava, estou chegando hoje na CPMI, senhor Anderson, a nobre relatora tem um papel fundamental aqui, mais importante inclusive do que a presidência, que é de colher os depoimentos, colher as provas e aí formar um juízo de valor. E eu fiquei muito constrangido e muito chocado em ver a postura da nobre relatora com tamanha agressividade contra Vossa Excelência, já com o pensamento formado, já com a linha de atuação formada, antes mesmo da oitiva de Vossa Excelência, que está sendo finalizada dentro das próximas horas. Então é muito chocante a gente ver que o senhor Flávio Dino colocou uma tropa de choque aqui dentro e colocou uma relatora que já tem o seu pensamento formado. A relatora não tem interesse nenhum em formar nenhum tipo de convicção. Ela está apenas sendo mais um mecanismo para o golpe que está sendo impletado pelo Ministério da Justiça, pelo Executivo Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal. É isso que está acontecendo no nosso país. Não é mais fácil falar assim, né? Vamos provar que o governo armou para cima dos patriotas, armou para cima da população brasileira, da maioria da população brasileira, que está descontente com o processo eleitoral. Então, essa questão do Maranhão, está toda envolvida aí dentro da CPMI, é para salvar a pele de Flávio Dino, tá certo? O Flávio Dino foi o primeiro ministro indicado pelo Lula. Assim que o Lula ganhou, a primeira coisa que ele fez foi indicar o Flávio Dino. Aí o Flávio Dino começou a construir todo o seu escopo, né, de ação na parte de segurança pública. E aí, que chama aqui... O Flávio Dino foi o popstar do governo Lula da transição. Ele tirou o foco do Alckmin, que estava sendo o coordenador da transição, que ficava ocupando as manchetes, aquela coisa toda, né? O plano do Alckmin acabou ali, no começo. O Dino ocupou a cena. Então, nós temos só, do 8 de janeiro, só temos 8 dias de governo. Não, o Dino já está ali, desde o dia 30 de outubro, né, que já era indicado. Ele foi indicado, foi o primeiro a ser indicado, já começou a armar o sistema de segurança dele. E eu falava, quem for atrás vocês vão ver, né? O calcanhar de Aquiles do governo Lula vai ser no setor de segurança, ali que ele vai esbarrar. E por falar em segurança, vocês viram aí, né? O PAI, plano, né? Plano, como é que é? Protocolo de ação integrada. E quem elaborou esse plano foi o Anderson Torres, né?
E ele fez isso no dia 6, antes de viajar, reuniu com a secretaria, com todo o pessoal, né, envolvido no esquema de segurança, e criou esse plano. Eu mostrei esse plano aí. Esse plano aí já está publicado no site do Metrópole aí. Você já está... Desde o dia 8 de janeiro, isso já era público. Mas ninguém foi lá catar. Já estava público. Entendeu? Então, esse plano detalha direitinho como é que era para fazer. Né? Ele deixou tudo pronto. Falou, olha, agora... Porque o ministro ele não tem que executar. Ele não é operacional. Né? Quer dizer, o secretário de Segurança Pública, ele não é operacional. Né? Ele cria as diretrizes, né? As normativas. Olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, então vocês vão se prevenir da seguinte forma. Esse é o plano, deixou tudo pronto e viajou. Entendeu? Só que o plano dele não foi... O pessoal boicotou o plano dele. Entendeu? E isso aí está aí provado. Então o Anderson Torres é um ícone, né, desse processo, que vocês vão entender isso, né, rapidinho. Vamos continuar que está ficando bom, né? A prisão de Anderson Torres, para mim, teve um objetivo. Afastá-lo da condução das investigações do dia 8, porque ele era o secretário de Segurança, quem conduziria as investigações era ele. Afastá-lo para fomentar a narrativa de que tudo se tratava de um golpe. Porque a primeira vez que Anderson Torres vem publicamente falar exatamente aquilo que aconteceu no dia 8. É a primeira vez que ele vem para o Brasil inteiro ter a oportunidade de se explicar. Porque enquanto os inquéritos estão sigilosos, a única coisa que fica é a narrativa da imprensa e dos vazamentos seletivos da Polícia Federal. O artigo 1º do decreto 40.079 de 2009 traz as competências da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. E lá diz o seguinte: planejar, coordenar, supervisionar o emprego operacional dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública. Isso foi feito. O senhor Anderson Torres disse aqui que fez o PAI, o Protocolo de Ações Integradas, por meio da reunião que ocorreu no dia 6 de janeiro, pela manhã, e esse documento foi assinado às 15 horas e 28 minutos. É isso, senhor Anderson? Se puder falar no microfone, por gentileza. Exatamente. Uma coisa é fato, e nós não podemos negar. Houve falhas na execução. O próprio ex-ministro Anderson Torres disse isso. Isso é um fato. Então compete a nós investigar a falta de execução do PAI. No depoimento do coronel Naime, senhor Anderson, ele disse, dentre outras coisas, mas ele disse que compete ao subcomandante-geral da Polícia Militar toda a organização operacional da Polícia Militar. Vossa Excelência lembra quem era o subcomandante da Polícia Militar no dia 8? Coronel Klepter. Coronel Klepter. O coronel Naime também disse no seu depoimento a diferença de sobreaviso, em que os policiais ficam em suas casas, e de prontidão, que os policiais ficam aquartelados. O coronel Klepter deixou a tropa de sobreaviso, ou seja, os policiais estavam dentro de suas casas no dia 8 de janeiro. Com a sua experiência em segurança pública, é praxe deixar a tropa de sobreaviso? O correto seria deixar aquartelada. No mínimo aquartelada. Estava previsto no PAI deixar a tropa de sobreaviso? Eu não me recordo, não me recordo. Mas não é praxe deixar a tropa de sobreaviso? Geralmente aquartelados. Isso contribuiu para o quebra-quebra do dia 8 de janeiro? Olha, deputado, é difícil porque eu não estava aqui, eu não tenho como te dizer qual foi o tempo que demorou para essa tropa ser acionada, para chegar na esplanada, enfim. Tudo bem. Agora, o coronel Klepter, durante a intervenção, ele foi promovido para comandante da Polícia Militar. Ele foi promovido, senhor presidente, nobre relatora, quem deixou a tropa dentro de suas casas, fazendo com que houvesse uma demora para a Polícia Militar chegar na esplanada dos ministérios, foi promovido pelo Capelli, o interventor da segurança pública. É por isso, Anderson, que precisavam prendê-lo. É por isso que te prenderam. Para que um aliado desse governo tocasse as investigações. Aliás, o ex-chefe da BIM veio aqui, sentou no teu lugar e disse que foi determinado a ele a execução de relatórios de inteligência relacionando todos os fatos que ocorreram desde dezembro. Ou seja, senadora Damares, já chegaram para o ex-chefe da BIM com tudo pronto. Ó, você tem que fazer relatório e a conclusão é essa. Ele disse isso aqui. Falando em relatórios de inteligência,
nós recebemos aqui na CPMI todos os informes que foram disparados. No dia 6 de janeiro, às 19 horas e 40 minutos, portanto, depois da reunião do PAI, houve um informe dizendo que iam invadir o Congresso Nacional. O ex-chefe da ABIN não disparou essa mensagem para os representantes do Congresso Nacional, mas ele disparou para o representante do Ministério da Justiça e para o ministro do GSI. E assim, inúmeros outros informes de inteligência que não foram disparados pelo grupo ou para o grupo criado com o fim específico das manifestações do dia 8. Mas todos esses informes foram mandados para o ministro da Justiça e para o ministro do GSI. Para fazer justiça, não é para o ministro da Justiça, mas para o assessor do ministro da Justiça e para o celular pessoal do ministro do GSI. Então houve uma seletividade no encaminhamento das mensagens contendo os alertas de inteligência. E aí a mídia fez um alarde todo, senador Espírito Homem, quando prenderam o Anderson Torres, dizendo que ele está com a minuta do golpe. Mas a minuta está no Google desde o dia 12 de dezembro. O dia 8 de janeiro se tratou de uma grande narrativa que esse governo criou para se beneficiar politicamente. A ABIN disse que os relatórios já foram produzidos com uma conclusão específica. O Capelli, ele simplesmente promoveu quem deixou os policiais em casa. E o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, que infelizmente não se faz presente, ele protocolou no dia 8 de janeiro, às 18 horas e 36 minutos. Estava um quebra geral, 18 horas e 36 minutos. Mas o auto-intitulado Procurador-Geral da República, o senador Randolfo Rodrigues, ele já tinha as conclusões daquilo que tinha acontecido no dia 8, porque ele protocolou para o ministro Alexandre de Moraes o pedido de afastamento de Anderson Torres e de prisão dos responsáveis. Está aqui. Foi isso que te levou para a prisão. Pedido do autoproclamado Randolfo Rodrigues. Como que às 6 horas da tarde, senhor presidente? Como que às 6 horas da tarde ele já tinha uma conclusão pré-determinada? Portanto, foi preciso criar uma narrativa, foi preciso prender Anderson Torres, para que o interventor Capelli assumisse, para que a narrativa fosse criada através dos relatórios da ABIN, e isso está cada vez mais claro. A relatora não vai poder simplesmente esquecer desses fatos no seu relatório. Rapidamente, apenas para falar sobre o voto impresso, eu defendo o voto impresso, eu fui o relator do voto impresso. Aliás, a deputada Jandira votou para a derrubada do veto da presidente Dilma Rousseff para instituir o voto impresso. Resumindo, tudo que ele falou, armaram para cima dos patriotas do QG, armaram para cima da sociedade brasileira, armaram para cima da maioria da população brasileira que não concordou com o processo eleitoral. E com razão. E essa armação tem um sentido, né? Evitar que a população questione o processo eleitoral, evitar que a população identifique a fraude que aconteceu no processo eleitoral. Identificar, por exemplo, a presença do mesário pianista no Nordeste e esparramado por várias partes do Brasil, mas com ênfase no Nordeste, entendeu? Então, é uma questão de tempo eles falarem isso. Vocês armaram para cima dos patriotas do QG. Tá certo? E isso está levando o quê? Está aproximando o pessoal da urna eletrônica. Você já viu? A hora que você percebe que já não tem mais como sustentar essas narrativas, porque o Capelli promover o coronel Klepter, o subcomandante lá da Polícia Militar de Brasília, porque o cara que foi o responsável, entendeu? Para as coisas acontecerem, e foi o cara promovido. E ainda tem uma questão também que envolve, né, o comando do Planalto. E aí já cai na esfera do Exército. Tem a coisa da Guarda Nacional, que ainda vai pegar essa turma de jeito, entendeu? Então já está desmascarado. Não tem como segurar essa narrativa. Esquece. Bolsonaro não é o alvo. O alvo é a sociedade brasileira. O que eles querem é calar a sociedade brasileira. Entendeu? Não é o Bolsonaro. Bolsonaro não fala nada desde 30 de outubro. Não é o Bolsonaro que está agindo. É a sociedade brasileira. É o Congresso, é o Parlamento. É a democracia. Entendeu? Então vamos lá. E olha, continuo lembrando, hein? No finalzinho,
não dá uma paradinha aí, manda um pix aí para a gente, que a gente está no limite aqui para poder continuar com o nosso trabalho. Então vamos lá. Agora vou falar para vocês por que nós estamos chegando no mesário pianista, tá certo? Hoje de manhã começou a circular uma notícia que o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal foi preso novamente, tá certo? Quem é esse ex-diretor? Aquele Silvinei Vasques, o responsável pelas blitz no Nordeste. Para o quê? Para diminuir a presença do eleitor, para diminuir a votação do Bolsonaro e dar margem para o mesário pianista poder fazer o serviço dele e aumentar a votação do Lula. Essa é a narrativa que nós estamos sustentando há muito tempo. E a prisão dele agora leva a esse raciocínio. Mas vamos lá, vocês vão acompanhar essa matéria aqui agora. Exatamente. As informações que a gente tem são passadas pela própria Polícia Federal de Brasília, né? Então, a informação que nós temos é que o Silvinei Vasques foi preso hoje pela manhã na capital catarinense e deve ser conduzido a Brasília para prestar depoimento, para ser ouvido e tudo mais, por conta da Operação Constituição Cidadã, que investiga aí interferências da PRF durante as eleições do ano passado, quando inclusive Silvinei era então o diretor. Hoje ele é ex-diretor da PRF, mas na época ele era diretor e poderia aí ter envolvimento em ações que impediram eleitores do ato de votar. Essa é a grande investigação, né? Além da prisão preventiva do Silvinei, ainda tem mandados sendo cumprido aí, mandados e buscas, né, sendo cumpridos em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte e também no Distrito Federal, para apurar, então, essas possíveis suspeitas, né? Qual é a suspeita? De que teriam sido policiais e equipamentos da PRF teriam sido utilizados para impedir que eleitores chegassem até os locais de votação no segundo turno, lá na data do dia 30 de outubro de 2022. Então, toda essa investigação está acontecendo, inclusive a própria PRF também determinou, agora pela manhã a gente recebeu essa informação fresquinha, que outros 50 policiais, pelo menos 50, sejam ouvidos. Essas oitivas devem começar ainda nesta manhã, da mesma forma como o Silvinei vai ser encaminhado então para Brasília, e toda a apuração desses equipamentos que vão ser levantados agora com as buscas e apreensões e tudo mais de informação e de documentos, a Polícia Federal deve trazer mais detalhes próximo do meio-dia, dentro de uma coletiva, viu, Joel? Ok, Grazi. Querida, muito obrigado. Então, gente, é aquilo que a gente vem falando. Aonde que o Lula ganhou? No Nordeste. Aonde ele teve uma explosão de votos? No Nordeste. Aí você fala, mas a Polícia Federal foi lá, a Polícia Rodoviária foi lá para atrapalhar o eleitor do Lula votar? Uai, então como se fala isso? Se caiu a abstenção no segundo turno, no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste. E no Nordeste, onde foi o Lula teve mais votos, foi o que decidiu a eleição a favor do Lula, foi o Nordeste. Então dizer que a ação da Polícia Rodoviária Federal atrapalhou o Lula, né? É um absurdo, porque foi ali que ele se beneficiou. Então, a ação da Polícia Rodoviária Federal beneficiou a campanha do Lula. Foi uma ação premeditada, tá certo? E olha, ele é o protegido do Alexandre de Moraes. Durante anúncio do resultado das eleições, ele fez questão de reunir com o Alexandre de Moraes em off, entendeu? Uma reunião antes. E depois, numa coletiva, o Alexandre de Moraes limpou a barra desse cara. Disse que não, foi tudo certinho, não teve nada, não vamos mexer com isso, não tem nada a ver, entendeu? E esse cara foi sendo investigado e tinha denúncias contra ele, a corregedoria barrou essas denúncias contra ele, tiveram que derrubar o cara da corregedoria também, entendeu? Denunciou o cara, que o cara estava barrando a investigação sobre esse cara. Então está chegando no mesário pianista. E aí tem essa fala desse Luiz, esse Felipe Barros, né, que esse ministro falou, olha, o Maranhão está tomando conta da CPMI,
Só tem gente do Maranhão aqui e do Nordeste. Quem está preocupado com a CPI é a política do Nordeste, é os políticos do Nordeste, é os políticos do Maranhão, porque sabe que é ali que está a bomba. Então, o que eles estão fazendo é jogando cortina de fumaça em cima de cortina de fumaça para impedir que se chegue nessa questão. Você está entendendo? E é isso que está acontecendo. E agora, nós estamos em agosto, hoje é 9 de agosto, dia 15 é meu aniversário, vão cantar um parabéns para mim aí, quem sabe vocês vão me dar um presente até o dia 15. Enfim, e eu vou terminar, né, com boas notícias, porque a gente sempre defendeu aqui que os patriotas que estavam presos são presos políticos, né, e eles representam o quê? Representam a sociedade brasileira. Eles não estavam ali por eles estavam ali por nós. Então, cada preso político que estava ali, ele estava cumprindo uma missão por nós, por todos nós brasileiros. Inclusive quem votou no PT também, que votou no Lula, porque o pessoal às vezes tem, sabe, é cabeça de vento, não percebe as coisas, entendeu? Então é levado pela onda, sabe? São pessoas influenciáveis. Mas eu sei que eles querem um Brasil sério. Eu sei que eles querem um país democrático, né? Um país progressista, um país desenvolvido, um país sério, que respeita o seu dinheiro, o dinheiro público, a coisa pública, entendeu? E que integra esse país, que une essa nação. Então vamos lá, vamos soltar aqui, né, um grito de liberdade. A temporada da colmeia está acabando. Nossa prisão foi ilegal. Veio os princípios da CF Nacional. Olê, 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 olê. Fui pra colmeia, foi por mim, foi por você. Olê, 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 olê. Voltei pra casa pra verdade aparecer. Nacional. Olê, 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 olê. Fui pra colmeia, foi por mim, foi por você. Olê, 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 olê. Voltei pra casa pra verdade aparecer. Parabéns, patriotas! Então vocês se emocionam com isso, né? Mulheres, gente. Eu falo para vocês que essas mulheres brasileiras é que vão mudar a história desse país. Tá certo? Eu confio em vocês. Sabe, eu vejo nos comentários aqui, a maioria são mulheres. Entendeu? Vocês têm o dom de transformar uma realidade. Vocês não são mãe à toa. O milagre, né, da vida é isso. Se vocês conseguem reproduzir um ser humano que é a perfeição, né? Que é uma perfeição, uma máquina perfeita, vocês é que transformam a humanidade. Sempre foi, sempre vai ser, entendeu? Os homens são brutos, são guerreiros, são combatentes, mas quem tem o feeling, sabe, é a mãe, é a mulher, é a esposa. É ali que está a balança, o contraponto, a sensatez. Então vocês, mulheres, eu tiro o chapéu para vocês, tá certo? Então não é pelo Bolsonaro, é pelo Brasil. E não é contra o Bolsonaro que esse sistema está lutando, é contra a sociedade brasileira. Você viu aí as mulheres gritando, você entendeu? Elas estavam presas. Então, a sociedade brasileira está vencendo uma ditadura. Nós já temos presos políticos dessa ditadura. Então, nós vamos ter que anistiar esses presos políticos todos daqui a um tempo, a hora que a gente estabelecer a democracia de volta. A hora que nós conseguimos recuperar
né, esse Estado democrático de direito, punir os tiranos, né? A esquerda já tem o seu general Dutra, né? Moraes pode até ser classificado como um general Dutra. Era o cara que impôs a ditadura, é o cara que prendeu todo mundo de forma ilegal. Vamos derrubar a ditadura, vamos derrubar a censura, vamos devolver a liberdade para o povo, devolver o povo político, quer dizer, soltar os presos políticos, anistiar os presos políticos. Então a direita, nesse pouco tempo, já conseguiu esse currículo todo. E a esquerda, decadente, né? E aquelas mentes pensantes da época, que já estão todos com idade avançada, não conseguiram acompanhar essa evolução, né? As grandes mídias que estão se diluindo dentro desse oceano que se chama rede social, né? Que estão vendo o seu poder de formar opinião sendo diluído, né? Então, está acabando esses cartéis que controlam a opinião pública. E isso é que é rico. Esse é o Brasil novo que está nascendo. O Brasil vai acordar mais cedo esse ano. Tá certo? E eu nunca desisti de vocês. Eu estou sempre aqui, desde o dia 30 de outubro. Falei, eu acredito nesse Brasil. Eu acredito nesse povo. Eu acredito na democracia. Eu acredito na pacificação. Eu acredito na verdade. Eu acredito em Deus. E eu acredito na padroeira do Brasil, a Nossa Senhora. E que o manto de Nossa Senhora continue protegendo todas as famílias brasileiras que votaram na esquerda, que votaram na direita. Sabe? Que vocês se unam para construir essa sociedade que a gente quer. Esse Brasil brasileiro, esse Brasil gigante, que foi sempre, né, um império, desde a época da colônia. Nós tivemos a sorte de ter aqui a coroa portuguesa, que veio para cá, né, para fugir, né, de uma tirania lá da Espanha. E aqui se estabeleceu, né, o Império do Brasil. Então, nós fomos colonizados de uma certa forma, diferente das colônias espanholas, né, que foram colonizadas, mas que não teve a coroa espanhola aqui, né, para sentir o gosto da terra, beber da água e do ar, e comer da comida, e sentir o calor humano, né, dessa terra maravilhosa. O Brasil teve essa sorte, né, de ter aqui, né, uma coroa portuguesa, de um estado, de um país pequeno que é Portugal, mas que reinava com uma sabedoria naval implacável. Era um país que tinha, né, uma intelectualidade, que tinha uma habilidade política muito grande, que não se envolveu naquelas guerras absurdas, entendeu? Conseguiu se preservar e conseguiu segurar esse continente que se chama Brasil, desse tamanho, enorme. Que herança boa que nós ganhamos da colônia portuguesa. E então a gente tem que valorizar isso. Eles querem a nossa Amazônia, porque ela ainda não está toda ocupada, mas nós estamos com ela. Ela é nossa. Vamos cuidar dela para o mundo, mas principalmente para nós brasileiros. Tá certo? Então fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora abençoe todos vocês. Espero que tenham gostado, tá? Para vocês que são do mês de agosto, parabéns, tá certo? E estamos aí. Não esqueçam dos nossos Pix, porque eu estou por conta de vocês, gente. Meditar gasta mais tempo do que vocês pensam, tá certo? Então tá bom. Até logo.